começa a edição de hoje falando de saúde. A gente vai falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido por TOC. Já ouviu falar? Sabe o que é? Para esclarecer essas dúvidas, está aqui comigo no estúdio o médico psiquiatra Dr. Miller César. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Lu. É sempre um prazer estar aqui. Doutor, TOC. Muita gente fala, eu tenho TOC. Sim. Mas o que de fato é o TOC? O TOC é uma condição crônica que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo. A parte obsessiva que a gente caracteriza, né, são os pensamentos. Pensamentos, ideias ou imagens que causam sofrimento, que vêm de uma forma intrusiva ali para aquele paciente. E na ideia de compensar esses pensamentos, ele pode desenvolver alguns comportamentos ou até atos mentais ali para tentar conter ou exterminar esse pensamento. É algo muito comum, doutor? Olha, a literatura traz que é em torno de 2%. A gente tem alguns trabalhos em São Paulo mostrando que lá pode chegar até 6% a 7%. Mas vamos pegar de 2%. Você colocando a população de 100 mil pessoas, em torno de 2 mil pessoas ali, né? Provavelmente poderiam estar cometidas com isso. Então, eu acredito assim que tem uma prevalência muito grande. As pessoas associam muito o TOC àqueles hábitos de manter coisas muito organizadas. Vou trazer um pouco para a realidade da dona de casa. Aquela dona de casa que não consegue deixar a casa suja de jeito nenhum, ela está sempre ali buscando deixar a casa muito limpa. Tem a ver com isso ou não tem? Só para ficar mais claro para o nosso telespectador. Sim, bacana. Essa é uma dúvida recorrente, né? Assim, até que ponto esse comportamento pode ser chamado de transtorno, ou até que ponto é o comportamento, enfim, dito normal para essa pessoa. Na verdade, é aquilo que a gente sempre diz na psiquiatria. Esse comportamento está causando algum prejuízo? Esse comportamento tem impedido essa pessoa de fazer alguma questão do dia a dia, de impedir ela, sei lá, de trabalhar, de estudar. E esse comportamento já dura mais que um mês, dura mais que uma hora no dia. Então, assim, tem alguns critérios para a gente poder dizer se esse comportamento é um comportamento dito, entre aspas, normal ali, né? Ou um comportamento que já está beirando um transtorno. Principais sinais, aqueles sinais de alerta, né? Que a família olha assim, peraí, alguma coisa não está certo. Isso, assim, a pessoa ela pode começar a desenvolver aquela questão, um dos principais que a gente faz é o pensamento obsessivo voltado para a questão de limpeza, né? A questão da limpeza o tempo todo, e aquilo começou a gerar sofrimento. Aquela pessoa começou a chegar atrasado na escola porque ele pegou na maçaneta da porta, aí ele foi lavar a mão e depois ele ficou pensando que poderia ter sido contaminado. Aí ele voltou, não tem certeza se lavou direito, e voltou de novo para lavar e ficou nesse ciclo. Daqui a pouco ele perdeu, por exemplo, o horário da escola, do trabalho. Ou seja, começou a ter um prejuízo devido a esse comportamento. E o que é pior, isso começa a gerar um sofrimento muito grande nessa pessoa. Então, além do prejuízo de tempo, essa questão toda ali, tem o prejuízo mental. Essa pessoa começa a ficar ansiosa, começa a ficar entristecida mesmo devido a esse comportamento dela. O que pode desencadear, doutor? Ou a pessoa já nasce assim? Essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, a gente fala que o TOC, ele seria familiar. O que quer dizer? Isso é uma herança complexa ali, que envolve a questão genética, mas também tem a questão ambiental. É como aquela família se desenvolve, é como aquela família, ela lida com os conflitos, com as atividades do dia a dia. Aquilo também pode interferir, né, e até desencadear aquele quadro. Mas sim, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem um fator genético muito importante. Vamos falar de tratamento. Como é que é feito o tratamento? Olha, o tratamento, assim, ele envolve a parte medicamentosa, que é muito importante, e também a parte de psicoterapia. A gente fala que dentro da psicoterapia, a gente fala que é o TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, onde essa pessoa ela vai desenvolver estratégias junto com o psicólogo, terapeuta ali, para que retardar, né, aquele comportamento, aquela questão que está impedindo ou causando sofrimento. E a parte da medicação. A gente já tem medicações hoje na psiquiatria, na medicina, que tem bons efeitos, causam bons efeitos e bons resultados nesse paciente. Geralmente, existe TOC em crianças ou é algo que você se vê na vida adulta? Porque, assim, normalmente na vida adulta você identifica. E quando é criança? Nossa, essa pergunta também é muito boa, porque o que acontece? O TOC, ele tende a iniciar realmente nessas fases, nas nossas primeiras fases de vida. Então, assim, só para você ter noção, na população masculina, é em torno dos 10 anos de idade. E na população feminina, fecha ali no final da segunda década de vida. Então, tem sim, criança tem essa manifestação e é geralmente onde a gente vê o início desses sintomas. O que diferencia muito é como você disse, a criança, às vezes, ela não consegue, talvez, descrever bem um pensamento obsessivo, ou talvez você não consegue entender um comportamento compulsivo, né? Então, o diagnóstico, às vezes, ele vem por outras causas. É aquela criança que desenvolveu um quadro de ansiedade, aquela criança que está com sono ruim, ou com enurese noturna, quer fazer um xixi na cama depois de outro tempo. Aí, quando você começa a investigar ali, você começa a perceber. Eu costumo dizer que o TOC, assim, nós, os médicos, o psicólogo, é uma questão que a gente tem que perguntar. Porque nem sempre o paciente traz para a gente aquele sintoma, que ele não consegue identificar aquilo, só que aquilo tem gerado um sofrimento. Então, ele
entra para mim, vem ali no consultório, às vezes com uma outra queixa, que investigando ali durante a entrevista, a gente consegue identificar essa questão do toque. Tem cura, doutor? Então, tem um tratamento. Como assim? O que que acontece? Como é um quadro crônico, assim, pode ter períodos de flutuações. Algum período que isso vai estar mais acometido, um período menos, mas tem como sim ter um tratamento, a pessoa restabelecer a qualidade de vida dela, ter as funções dela novamente. Então, assim, o que que a gente orienta? O tratamento ele vai te ajudar ali nessa remissão e sempre o nosso foco na psiquiatria, no tratamento, é a remissão total dos sintomas. Só para a gente finalizar, no caso do tratamento, se a pessoa não tratar, pode ser um gatilho para algo mais sério lá na frente, uma depressão, alguma coisa pior? Isso, porque como eu disse, assim, geralmente o toque ele não vem sozinho. Ele tem uma outra comorbidade, que pode ser um quadro depressivo, um quadro ansioso, de forte intensidade, que começa a causar ainda maiores danos para essa pessoa. Então, assim, tem que tratar, a gente tem que buscar essa ajuda, porque realmente uma questão pode desencadear outras, que é o que a gente chama na psiquiatria de comorbidades. Existe apenas um tipo ou vários tipos de toque? Na verdade, o toque eles têm as classificações entre grave, se a pessoa entende ou não do que está acontecendo, que é o que a gente chama de insight ali. Mas o toque ele pode ter várias características. Como eu falei mais cedo, a questão de contaminação e limpeza, a questão de pensamentos de violência, que a pessoa começa a se reprimir, que ela tem pensado ali pensamentos que ela sabe que não são ideais, mas ela fica pensando ali, tendo esse pensamento. Questão de se machuquei alguém, a pessoa ela volta, nossa, eu passei ali no carro, será que eu machuquei aquela pessoa? E ela tem que voltar para ver se machucou aquela pessoa. Questão de alinhamento, que a gente fala de ordens, assim como você falou um pouco mais cedo também da higienização. Então, assim, ele pode ter várias características. Até questão religiosa, pensamentos pecaminosos também, pensamentos de cunho sexual que incomodam muito aquela pessoa, pensar daquela forma. Então, assim, ele pode se manifestar de diversas formas. Doutor, eu queria muito agradecer a sua participação. Imagina. Mas antes, né, tem um espectador especial assistindo a gente, né? Qual é o nome dele? Dom César e Otto César. Dom César e Otto César. Um beijo para vocês, né? São beijo, os filhos do doutor, né, que Exatamente. assistindo. Muito obrigado. Queria muito agradecer. Obrigada. Obrigado. Viu? Tchau, tchau.